Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Bento e sejam bem-vindos à terceira temporada de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo nesta temporada é explicar temas sobre segmentos como educação, tecnologia, saúde, bem-estar, negócios e inteligência artificial. E hoje temos a honra de receber novamente uma convidada que estava aqui em setembro de 2023, a irmã Ildes, que é maranhense da cidade de Rosário, pedagoga com especialização em administração escolar e psicopedagogia, 45 anos que pertence à congregação das Irmãs Doroteia. Um bom tempo. Diretora do Colégio Santa Doroteia pela terceira vez, diretora do Colégio Santa Teresa São Luís de 2019 a 2021 e também foi coordenadora provincial de 2008 a 2013. E hoje vamos abordar o tema sobre a tecnologia na educação, os desafios e as oportunidades que os alunos têm e professores também na sala de aula. Bom, bem-vindo ao Kids Talks, irmã. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Ai, obrigada por ter sido convidada, né? Bom, antes da nossa entrevista começar, eu queria que vocês soubessem esse dado. 91,2% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas. Então, se você aprecia o nosso conteúdo e gosta dos temas que a gente aborda aqui, por favor, já clique nesse botão vermelho, pois assim o YouTube vai entregar esse conteúdo e muitos outros para mais pessoas ainda. Então, irmã, a gente vai começar primeiro sobre o tema e aí depois a gente vai sobre fatos da sua vida, hobbies, música, enfim, esportes, não sei esportes, mas enfim. Então, e também a pergunta que ficava inicialmente, ela vai lá pro final, tá? Então, vamos ao nosso tema, que eu já disse anteriormente, mas eu vou repetir, que é tecnologia na educação. Então, sabemos que a tecnologia, ela é utilizada normalmente nas salas de aula. E quais são os principais benefícios da tecnologia para os alunos e também para os professores? Bom, a gente tem muitas vantagens na utilização de tecnologias, principalmente as tecnologias educacionais. A tecnologia, ela favorece muito a ampliação do conhecimento. Porque você hoje tem acesso a pesquisas em todos os assuntos, infinitos assuntos, né? Você acessa o Google ou outras plataformas e você tem um conhecimento aí na sua mão, né? Então, esse acesso à pesquisa favorece muito para aprofundar o conhecimento. Uma outra vantagem da tecnologia na educação é a questão da interatividade, né? Hoje você pode interagir, por exemplo, com pessoas do mundo inteiro. Você pode participar de lives, você pode participar de encontros, né, pela internet com pessoas do outro lado do mundo em tempo real. Isso é uma grandíssima vantagem, né? Porque você passa a conhecer pessoas que não são do seu meio, que não são do seu país e que têm os mesmos interesses que você, né? Uma outra vantagem, a questão de você poder fazer um estudo EAD, um estudo à distância. Hoje, as universidades têm muitas disciplinas, apesar de que o MEC agora está diminuindo muito, né? Cursos totalmente EAD, mas você pode fazer cursos, você pode fazer faculdade, você pode fazer muita coisa à distância, né? E na sala de aula, ele te permite aprofundar aquilo que o professor está fazendo. Além do que, por exemplo, as plataformas educacionais, elas possibilitam que o aluno tenha explicações de diversas formas. Eu não entendi o que foi que meu professor falou, ele explicou de novo, eu não entendi. Então, eu vou na plataforma, eu ouço novamente outra pessoa fazendo a mesma explicação e, de repente, me dá um estalo. Olha, outra pessoa, a partir de outro olhar, de outro ponto de vista, consegue me esclarecer, né? Então, e o professor pode interagir com seus alunos através dos grupos. Então, a gente só vê hoje, por exemplo, a questão da inteligência artificial facilita muito você fazer trabalhos, fazer pesquisas.
O que é importante é que a inteligência artificial não faça por mim, mas ela seja um suporte para Um mim, auxiliar, né? né? Ela seja um suporte para mim. E assim, então, nós temos todas essas vantagens, né? Então, como Peter Parker já dizia, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quais seriam os maiores desafios que a tecnologia dá para a educação? Os desafios, eles são muitos. O primeiro que a internet, as redes sociais, elas são fatores de distração, Uhum, né? E a gente sabe que, por exemplo, as redes sociais, elas se tornam muitas vezes um verdadeiro vício. O celular se torna um verdadeiro vício, um ponto de distração para o aluno. Ao invés de eu estudar, de eu utilizar aquele meu instrumento, né, para pesquisa, para aprofundar o meu conhecimento, eu vou ver outras coisas, eu vou ver filmes, eu vou jogar, eu vou para as redes sociais. Então, isso até vicia, uhum, né? A gente tem aí hoje que se chama de nomofobia, né? Que é o vício no celular. E isso distrai os alunos. Além do que, muitas vezes você pode utilizar a internet, você pode utilizar as tecnologias para coisas que não são boas. Por exemplo, para o bullying, o cyberbullying, você pode utilizar para disseminar, né, mentiras, para fake news. Então, isso é um desafio grande que a gente tem, né? Às vezes a gente depara com essas situações. Ah, eu acho que ninguém vai me descobrir na internet. Então, eu estou lá falando do professor, falando de um colega, falando de outras pessoas, inventando histórias, né? Utilizando o recurso tecnológico para fins que não são positivos, uhum. né? Então a gente se depara com isso. Nós já tivemos situações assim no colégio, né? E que felizmente nós conseguimos contornar a situação e as pessoas puderam se desculpar por aquilo que disseram, mas a imagem, a palavra escrita está ali, ela não vai sair dali. Um dia alguém acessa aquilo, novamente essa coisa volta de novo a, ao desconforto, né, do bullying. Então, os desafios realmente são muito grandes. Tá, mas a proibição do celular que teve agora, se eu não me engano, foi uma lei? Uma lei, Uma lei. uma lei. A proibição dos celulares nas escolas, ela realmente resolve todos os problemas de distração e o rendimento da turma? Olha, eu acho que não resolve. Eu prefiro optar pela educação, né? Educar que escola e família trabalhem na educação do tempo que eu vou destinar para utilizar o meu celular, Uhum, né? Eu sou a favor disso, de educar. Mas a gente, muitas vezes, nós não temos a cooperação das famílias. E aí o aluno, por exemplo, na escola ele não usa e em casa ele usa indiscriminadamente. Ele usa durante muito tempo, ele vai até a madrugada. Aí ele chega no dia seguinte na escola, cansado, exausto, com sono. Então, para mim, na escola, houve um ponto positivo? Houve, por exemplo, a gente começa a observar os alunos conversando, o que antes nós não víamos, era só no celular, alunos interagindo com jogos, alunos estudando, aproveitando aquele espaço, né, do lanche, fazendo grupos e ali com os livros de estudo, uma coisa que eu acho que é uma coisa muito boa. Então, a gente percebe que há mais concentração na sala de aula. Então, a gente percebe que há um aspecto positivo. O que não é positivo? É quando a família não colabora, não limita o uhum. uso, né? Aí isso aí atrapalha um pouquinho. Bom, agora foi implementado, né, o projeto da Cultura Maker. O que seria a Cultura Maker e como ela pode transformar o aprendizado dos estudantes? Olha só, a cultura maker, o maker quer dizer que é um trabalho que eu mesmo faço, né? Hum, Então, o objetivo do maker é ajudar os alunos a trabalhar em grupo,
a saber trabalhar fazendo um passo a passo, a eu tenho um desafio para fazer, por exemplo, eu vou construir uma ponte, aí eu já vou, você e mais 2 pessoas, então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lá e começo e vou fazendo. O que eu fiz aí? Eu excluí as pessoas que estavam comigo. Então, o trabalho em grupo é um trabalho em grupo, onde cada um faz a sua parte, onde cada um coloca a serviço do grupo as suas habilidades. De repente, eu tenho habilidade para umas coisas, mas não tenho para outras. Então, a ponte ela sai muito melhor, ela sai mais bem feita, quando cada um coloca as suas habilidades. Então, facilita a socialização, facilita educar, né? Você se educar para saber buscar respostas para problemas, para os desafios, né? E você colocar suas habilidades, despertar para as suas habilidades, descobrir quais são essas habilidades. E saber, se eu tenho um projeto para fazer, quais são os passos que eu tenho que fazer. Então, seguir esse passo a passo para chegar à resolução do problema. E isso leva para outras áreas. Eu crio uma habilidade aqui, desenvolvo uma competência aqui e eu levo isso para minha vida. Se eu não me engano, vai ter uma exposição do Maker do 7º ano que vai ter de jogos, se eu não me engano. Aí a gente vai ter que fazer. Eu acho que é muito legal. O ano passado, nós fomos... eu acho que já estão abertas as inscrições, eu não sei se os alunos já foram inscritos, né? Mas o ano passado nós nos inscrevemos, né? Chegamos até a ser selecionados, mas não ficamos nos primeiros lugares. Qual era a possibilidade que nós teríamos de pegar esportes que são elitistas ou elitizados, né? Como, por exemplo, o golfe, canoagem, que é para um grupo seleto de pessoas, né? Como nós poderíamos popularizar isso, tornar isso acessível para qualquer pessoa. Então, os meninos, eu acho que foi do 9º ano, eles fizeram um campo de golfe portátil. E foi muito interessante, pois esse campo de golfe tinha até um placar eletrônico. Caraca. Até um placar eletrônico. E uma equipe pensou, mas como eles não tinham terminado o projeto, então esse projeto não passou. Mas eles pensaram em fazer uma luva eletrônica para facilitar as pessoas surdas a dançarem sentindo a vibração da luva. Né? Então, o som chegava até a ponta dos dedos dos alunos, e ali vinha uma vibração, e o aluno surdo ele poderia dançar no mesmo ritmo, porque a luva estava captando os sons. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso também já é um exemplo de como a tecnologia ela pode ajudar, né, na Pode dar na acessibilidade. inclusão também, né? Incluir pessoas, permitir que as pessoas tenham acesso a todo tipo de situação que ela queira, inclusive a diversão. Então, além desse exemplo, como é que mais a tecnologia pode ajudar nesse processo de inclusão? Além desse exemplo. Olha, a tecnologia ela pode facilitar as pessoas a terem o conhecimento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma aluna que nós temos que tem paralisia cerebral, né? Lá na escola. E essa aluna, ela tem uma dificuldade de assimilar, né, os conteúdos que são dados na sala de aula. Então, em casa, ela tem possibilidade de estudar uma vez, outra vez, para que ela possa entender melhor aquele conteúdo. Então, quais são os cuidados que a família e também a escola tem que ter para garantir a segurança do aluno na internet? Isso aqui é um ponto muito delicado e que precisa realmente ser muito trabalhado na conscientização dos alunos. Por quê? Porque como dizia ainda há pouco, o que está na internet, ele está ali para sempre. Você pode até apagar do seu celular, você pode até apagar do seu computador, mas uma vez que aquilo foi publicado, chegou a você, você não apagou, você pode repostar aquilo, né? Então,
a educação, o respeito pelas pessoas, ele é muito importante, ele é muito necessário para que aquilo que você coloca, o que você veicula numa rede social, por exemplo, você precisa ter muito cuidado. Porque você pode, aí entra a questão do cyberbullying, né? Você pode atingir a moral, você pode atingir a sensibilidade de uma pessoa quando você divulga alguma coisa sobre ela. E a gente tem casos, assim, claro que aqui ainda não ouvi, mas fora daqui de Manaus, de pessoas até que cometem suicídio por conta de coisas suas que vazaram, né? Então, a gente tem muito cuidado. Existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, que, por exemplo, eu não posso veicular na escola nenhuma fotografia de um aluno que o pai não autorizou o uso de imagem. Então, quando ele assina um contrato, quando seu pai, por exemplo, assina um contrato, ele diz, ali uma pergunta, podemos utilizar a imagem? Ele vai dizer sim ou não. Então, nós temos o cuidado, quando nós mostramos alunos somente aqueles que nós sabemos, né, que a família não se incomoda, né, com a veiculação da sua imagem. É isso? Então, a escola tem esse papel de educar. Por isso que, de vez em quando, a gente está levando pessoas para falar sobre esses assuntos. Ano passado, teve aquelas promotoras, né, que foram para falar sobre a questão do cyberbullying. E falo com todas as turmas, a gente tem essa preocupação de educar para você saber o que é que você faz, o que é que você posta, o que é que você fala. Inclusive de si mesmo, né? De que maneira você se mostra na internet. A família tem uma responsabilidade também? Tem. Porque a família, ela precisa saber o que seu filho está veiculando. Às vezes, uma das dificuldades, por exemplo, que as famílias têm, assim, mas será que eu posso invadir a privacidade do meu filho, da minha filha, olhando o celular? Eu costumo dizer, e tem alguns psicólogos que dizem a mesma coisa também, que criança e adolescente não tem privacidade. Não tem privacidade. A família precisa, sim, saber o que é que com quem você está conversando, né? Saber com quem você está conversando e que tipo de conversas que você está tendo. Porque a criança, o adolescente, é muito suscetível, por exemplo, a pedófilos, a pessoas de má fé, né? Recentemente aconteceu aqui, isso não foi veiculado, de uma criança de 10 anos que morreu porque estava naqueles grupos de desafios, né? E um desafio era, ela precisava simular um enforcamento e, quando estivesse sentindo, parar. Só que quando ela quis parar, ela não pôde. A família ainda encontrou com vida, mas foi para o hospital, ele não sobreviveu. Então, uma criança de 10 anos. Por isso que é preciso saber com quem que você conversa. Então, por isso que é preciso limitar o uso do celular. O uso de games, né? A gente sabe que tem jogos, que são jogos de violência, que incitam a violência, né? E você acaba naturalizando a violência. Hoje eu conversava com a mãe e ela me falou assim, mãe, nós tivemos um episódio, né, na escola, que foi de um rapaz que entrou no carro de uma família e tal, né? Tivemos esse episódio. E aí algumas pessoas queriam que espancasse o rapaz, né, que tinha entrado lá no carro e tudo mais. E aí eu falei, não, gente, nós não podemos fazer isso, nós não podemos naturalizar a violência. A polícia está vindo, a polícia vai fazer o que tem que fazer. Mas nós não vamos fazer aqui na escola. Então, é assim, os meios de comunicação, muitas vezes, eles naturalizam a violência. Como se não, fez para mim, eu vou fazer também. Né? É aquele velho olho por olho, dente por dente. E a gente sabe que isso não é um valor, não é um valor humano, não é um valor cristão, não é valor de forma nenhuma. Né? Uhum.
Então, a família precisa ter muita atenção com aquilo que os alunos, que os seus filhos veem, né, na internet. Então, teve a pandemia que ocorreu entre 2022, 2020, 2020 até 21. 2022, se eu não me engano. 2021 foi o foco, né? É, Maior. 2021 foi foco. Você acha que essa pandemia, ela acelerou o processo de digitalização, o do EAD? E como é que isso foi vantajoso para as escolas e também para os alunos? Olha, com certeza que acelerou. Era um processo que vinha natural, né? Mas no momento que diz assim, olha, vamos parar, ninguém pode sair de casa, então as escolas tiveram que se reinventar. Essa foi a palavra mais utilizada nesse período da pandemia, né? A gente tem que se reinventar, as famílias vão se reinventar. E a escola teve que se reinventar. Então, a escola teve que fazer formação de professores para como utilizar a internet para as aulas, para fazer as aulas online. A escola teve que insistir com as famílias para que as famílias pudessem colocar suas crianças ali na frente de um computador, né? Que foi difícil, porque foi era uma coisa extremamente cansativa, sobretudo para as crianças, né? Uma manhã inteira de aula, então o tempo de aula ficou mais reduzido, mas isso acelerou esse processo. Já tínhamos EAD na universidade, a faculdade já estava trabalhando com algumas disciplinas EAD. Depois disso, nós temos muitos cursos EAD, se abriu para isso, né? E os professores puderam ter uma formação maior para poder ser aquele professor estrela, ele está aqui atrás de uma câmera e o aluno poder conquistar o aluno, né? A atenção do aluno ali, né? Então, surgiram muitos memes engraçados, inclusive, nessa época, que foi o tipo de aluno, né? Aluno isso, aluno aquilo, e aquele aluno que o professor chama, fulano, cadê você? Você está aí? E o uso de câmeras. Foi um tempo muito difícil, porque nós precisávamos ter os alunos atentos ali às aulas, a responder às aulas. E eu acho que houve também, nesse período da pandemia, houve um déficit muito grande na aprendizagem, no desenvolvimento da educação. Houve um déficit muito grande. E a distância, por exemplo, que a gente tinha em escola particular e escola pública, né? Infelizmente existe isso, essa distância ficou muito maior, porque enquanto a gente tinha pessoas de escola particular com poder aquisitivo maior, que tinha condições de ter um computador em casa, um celular em casa, internet em casa, muitas crianças das escolas públicas não tinham esse acesso. Né? Por mais que se distribuísse chips, né? Mas a gente sabe que a internet em determinados lugares é muito falha, nem sempre a família tem condições de ter internet em casa, então foi um período muito difícil, mas a tecnologia acelerou realmente, né, esse processo do EAD. Então, gente, vamos para o nosso primeiro break aqui que vamos ter, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre a irmã Yildiz em si. Bom, gente, acabamos de voltar do nosso break e eu estou aqui com a irmã Yildiz. E nessa parte do programa a gente vai falar um pouco mais sobre a vida dela mesmo. Mas antes eu queria anunciar os nossos patrocinadores. FFB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso você queira saber mais, QR Code é aqui no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Lasanha sem presunto e mussarela Fatiari. E lasanha com presunto e mussarela Fatiari. Lasanha tem de ter Fatiari. Quem experimenta prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E hoje vamos ver como é que está a cotação do Bitcoin, que está aproximadamente R$ 586.709,41. Colégio Santa Doroteia, que inclusive é a diretora, há 114 anos educando gerações. Então, voltamos ao nosso programa oficialmente. E agora eu vou perguntar, como eu disse anteriormente, algumas coisas sobre a sua vida e também sobre hobbies que você faz e etc. Então, teve algum momento marcante na sua infância que você sente que te trouxe até aqui? Olha, na minha infância, nem tanto, mas na minha adolescência. Então, quando eu tinha 13 anos,
eu estava me preparando para fazer a crisma, o sacramento da crisma, e neste sacramento da crisma, eu lembro que esse período era o período que nós estávamos em ditadura, né? A ditadura militar. E o padre que nos preparava para a crisma era um padre muito progressista, revolucionário, dentro da linguagem, né, da ditadura, um subversivo. Embora ele não fosse subversivo, ele queria que a justiça acontecesse, que os direitos fossem respeitados. Então, a maneira como ele apresentou para nós a pessoa de Jesus Cristo, desse Jesus Cristo que veio para libertar, que veio para salvar, me fez com que eu tivesse, assim, um amor maior. Eu falei, quero me consagrar a Jesus Cristo, eu quero consagrar a minha vida a Jesus. E foi aí que nasceu a minha vocação religiosa. Ali, nasceu não, que eu descobri a minha vocação religiosa. Depois, passei um tempo e não pensei mais nisso. E aos 16 anos eu decidi, com 17 anos eu entrei no convento. Caraca! Enquanto criança, agora voltando para sua infância novamente, quem era a sua maior inspiração? A minha maior inspiração era minha mãe. A minha mãe era uma mulher que não teve grandes estudos, ela estudou só até, na época era a 8ª série, né? Então só o ginasial, só estudou o ginásio. E era uma mulher muito forte, muito firme, ela conseguiu educar 10 filhos, e todos esses 10 filhos foram bem, nenhum se desviou do caminho. E era uma pessoa que, quando ela dizia um não, ela dizia o porquê não, e fazia a gente entender o porquê não. Quando ela dizia sim, ela dizia o porquê sim. E só fazendo uma historinha rápida, teve só para dizer como é que era a minha mãe, teve um piquenique no colégio, era um passeio do colégio, nós chegamos, eu, minha irmã e minha prima, que morava conosco, muito empolgadas com o piquenique, e contamos para minha mãe, e aí eu pedi que ela comprasse um biquíni novo para mim, ela fez uma forcinha, comprou o biquíni novo. No dia do piquenique, ela levantou cedo, preparou um frango assado, que era para a gente levar com farofa, para levar para o piquenique. Na hora de sair, ela disse, para onde é que vocês vão? Mamãe, eu tenho um piquenique da escola. Que piquenique da escola? Mamãe, a gente passou 2 semanas falando nisso. Mas quem me pediu para ir ao piquenique? Desde quando que vocês determinam o que vocês fazem ou não? Nenhuma vai para o piquenique. Nenhuma vai para o piquenique. Por quê? Vocês deveriam ter perguntado, mamãe, tia, posso ir ao piquenique? Eu diria, pode, sem nenhum problema. Eu ia saber para onde ia, eu ia me informar na escola, porque eu não vou deixar vocês saírem assim para qualquer lugar, mas ninguém me pediu, ninguém me perguntou. Então, e a gente passou o dia inteiro chorando, mas não foi o piquenique. Nossa! Passou o dia inteiro chorando, mas não foi o piquenique. Então, hoje não, já depois que eu cresci, eu entendi que mesmo aquelas coisas que me aborreceram, a minha mãe fez com muita sabedoria. Não, mas por que ela fez o frango com a farofa? Foi. Ela fez tudo. Só que como nós não pedimos, né? Não, mas ela fez tendo a consciência que ela não Ela levaria. fez, ela comprou o biquíni que eu pedi, né? Tá bom. Mas depois quando a gente cresce, a gente entende o porquê sim e o porquê não das nossas mães. E eu hoje vejo assim, nossa, muita coisa eu me livrei porque a minha mãe disse não para mim, né? Porque a minha mãe disse não para mim. Eu tenho uma prima distante que ela tinha pedido para minha tia para ir à praia com o namorado. A minha tia disse que não, ela foi fugida e morreu afogada. E aí a gente sempre lembrava dessa história. Toda vez que a minha mãe dizia um não pra gente, depois a gente dizia, olha, ainda bem que a gente não foi, porque de repente vai que acontece alguma coisa. Não, vou fazer isso escondido. Não, vou fazer escondido não, vai que acontece alguma coisa. Então, hoje eu olho assim, foram muito sábios os nãos da minha mãe. Embora parecesse maldade, né? Mas não era não. Ela sabia por que ela estava dizendo não.
Bom, o que que a Ildes do passado acharia da Ildes de hoje? Olha, a Ildes do passado, ela acharia que a Ildes hoje é uma pessoa já mais amadurecida, né? Já mais consciente da pessoa que ela é, das suas potencialidades, das suas capacidades. Ela olharia com uma certa, não é vaidade, tá? Mas com uma certa admiração das mudanças que foram acontecendo na sua vida, né? Uhum. Mudanças mudanças de atitude, mudanças de comportamentos, já uma pessoa mais sensata para falar, para dizer as coisas. Então, eu acho que ela olhava aí assim: olha, tá certo. Aí eu disse: ainda tem muita coisa para mudar, mas ela tá bem. Oh, meu Deus, que fofinho. Bom, qual foi o primeiro desafio que você teve que te impactou, mas te melhorou em um sentido? Olha, o primeiro desafio, quando eu entrei no convento, eu não tinha terminado o meu ensino médio. Então, fiz o último ano lá em convento. Saí de São Luís e fui para Fortaleza. Então, não tinha nada, ainda fazia contabilidade, não tinha nada a ver com educação, né? Mas eu recebi uma proposta, exatamente uma proposta, nem tive a opção de dizer sim ou não, né? Nós tínhamos um centro comunitário, né? As irmãs, um centro comunitário em Fortaleza, e eu fui chamada para ser professora de alfabetização de adultos, Uhum. sem nunca ter ido numa sala de aula. E a turma que eu recebi variava de 14 a 60 anos. E Beleza. tinha que trabalhar o método Paulo Freire, né? Então eu tive que estudar muito o método, conhecer muito a vida dos meus alunos, né? Fazer Uhum. tudo isso para poder desempenhar bem aquela função que tinha né, que me foi designada. E no final do ano eu terminei com a alegria de ver que todos terminaram o ano lendo. Então, ali eu percebi Influência. a minha influência, a minha habilidade para a educação. E Então depois, foi. quando eu fui fazer faculdade, eu não quero outra coisa. Eu quero fazer pedagogia. Nossa, que história inspiradora. Bom, agora a gente vai para a minha hora preferida e a hora que a irmã Iris, ela não participou no último programa, porque ainda não estava consagrada, mas agora ela vai participar, que é a hora da caneca. Um oferecimento Olha Caneca, a lembrança perfeita para o seu cliente ou para o seu convidado. Bom, se você quer essas canecas lindas que estão aqui, segure por favor a caneca. Olha só que canecas lindas. Então, se vocês quiserem essas canecas lindas, bonitas, cheirosas e maravilhosas, já acessem o QR Code aqui no canto da tela. Então, nesse programa a gente vai falar ainda mais sobre a sua vida, mas só que num sentido mais de hobbies, entendeu? Não é. É sobre do que você gosta. Bom, qual é o seu hobby favorito e o que você gosta de fazer para relaxar? Olha, eu gosto de música, né? Quais músicas? Eu gosto de música, eu gosto de MPB, né? MPB Eu é acho muito bom. que Muito. outros Nossa. estilos de música não me agradam, mas gosto muito de MPB. Eu gosto de leitura, eu gosto de cinema, né? Eu gosto de passear, de ir para o sítio, de andar de barco, Qual é o seu né? filme favorito? Eu gosto muito de comédia, eu gosto de romance, eu gosto de filmes de ação. Eu tenho um gosto Eclético. muito eclético para filmes. Se você tivesse um top 3 de músicas, quais seria? Olha, eu gosto muito do Djavan, Nossa, Djavan. muito bom. Nossa, É, eu amo Djavan. eu gosto muito do Djavan, então seria esse top um, né? Eu gosto do estilo do Alceu Valença, Esse daí eu não né? conheço. Não conhece? Né? O Alceu Valença, ele é um cantor nordestino. Inclusive, ele é primo de uma irmã nossa, né? Da irmã Lucília Freitas. Eu gosto muito do estilo de Havaí. É um estilo meio forró, né? Um forró mais elitizado, mais elaborado, né?
E eu gosto muito de clássicos, de piano, por exemplo. E eu gosto muito de uma coisa que eu descobri uma vez, que é ouvir música em 8D. 8D. Em 8D. É muito Nossa, aquela música que interessante. passa Que no pá, fone. isso, Ai, isso. eu Aquilo ouvi. é extremamente relaxante. Então, eu Nossa, gosto de instrumental em 8D, eu gosto do Alok em 8D, eu gosto de, por exemplo, se eu estou fazendo uma esteira, eu gosto de música de academia em 8D, Hum. né? Então, Nossa, é uns estilos interessante, eu assim. gostei. Eu gostei, principalmente do MPB de Djavan. Djavan, nossa, Djavan é muito bom. Djavan, Chico Buarque, Chico Buarque, né? ai, eu amo, eu amo. Eu gosto muito, eu gosto de Alcione, que é minha conterrânea, aquele estilo Nossa, do sambinha da Alcione, você né? gosta de Mas o samba pagode? raiz. Eu gosto mais do samba, né? Do O pagode é samba. mais, mas gosto mais do samba. Bom, Eu gosto se... de Seu Jorge, Seu Jorge é muito muito bom. bom. Mas é... Qual era o estilo do Seu Jorge mesmo? Eu acho que é mais um soul, né? É samba É mais um rock, samba pop, rock. né? Tem aquele lá também, Jorge Benjor. Jorge Benjor, Nossa, né? muito bom. Agora, movendo para outras perguntas. Se você estivesse em um bate-papo e pudesse conversar com qualquer pessoa, sendo viva ou morta, qual seria? Gente, eu acho que eu conversaria com Jesus Cristo, Nossa, que é o amor da minha vida. Pois é. ok. Bom, baixando um pouquinho, O né? nível. Baixando um pouquinho, eu gostaria de conversar, por exemplo, viva, com a Malala, Ah lá. né? Que ela é uma inspiração realmente de uma pessoa muito forte, né? Determinada, decidida, capaz de dar a vida por aquilo que ela quer, né? Sim. Se você estivesse em um deserto e só pudesse levar 3 coisas, lembrando que água, comida, oxigênio, tá, sobrevivência básica tá disponível. Quais seriam os 3 itens que você levaria? Se eu estivesse num deserto, bom, eu levaria um tênis para proteger o pé da areia. Eu estaria de tênis. Água é básico, né? Não, já tá É incluído. básico. Uma roupa para proteger do calor, porque o deserto é muito grande. E talvez para me distrair no deserto, uma música, Nossa, um MP3. né? Um MP3, um Uhum. telefone, para poder ouvir música, para poder suportar, né? Você teve uma viagem inesquecível? Se sim, por favor, conte pra gente. Eu tive várias viagens inesquecíveis, mas eu tinha 3 sonhos. Um sonho era ver o corpo de Santa Paula, né? Que tem que estar Ela é em Roma, né? em Roma, está na capela da nossa casa, né? O corpo de Santa Paula. Outro sonho que eu tinha era ver o Papa. E outro sonho que não está realizado era ir à Terra Santa. Bom, eu fui a Roma várias vezes, vi o corpo de Santa Paula, conheci Roma, né? Andei por aquilo tudo lá, fui no Vaticano, eu cheguei a ver João Paulo II, eu cheguei a ver João 23, mas não cheguei a ver... O Francisco. Quer dizer, vi o Francisco... Viu? Não cheguei a ver o Francisco, Ah. né? Não cheguei a ver o Francisco, mas vi 2 papas, né? E eu estava em Roma quando Bento XVI renunciou. E aquilo ali mexeu com a igreja, mexeu com o mundo, né? A renúncia do Bento XVI mexeu com o mundo. E eu estava em Roma. 2 dias depois eu voltava para cá. E eu tinha ido ao Museu do Vaticano sozinha. Andei o Museu do Vaticano, que é imenso, que é enorme. Parei onde eu quis, vi o que eu quis. Fui na Capela Sistina. No dia seguinte, Bento XVI renunciou, a Capela Sistina foi fechada para visitação, porque iam preparar o conclave, né? Nossa. Então, eu estive ali presente num momento histórico. Nossa, Né? muito surpreendente. É. Bom, infelizmente o nosso programa já acabou, mas a gente tem uma surpresa. Por favor, finja a surpresa, tá bom? Aqui, uma caneca. Nossa! Olha, da vez passada eu até reclamei pro seu pai que eu vi o pessoal, uma caneca, uma caneca. Eu falei, eu não ganhei caneca. Cadê a minha caneca? Tá aqui a Muito caneca. obrigada. Aqui a gente cumpre o que a gente fala, tá bom?
Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui, de ser entrevistada novamente por você, que é uma menina muito inteligente. O Colégio Santa Doroteia tem um orgulho muito grande de ter você como aluna. Muito obrigada aí pela entrevista. Bom, né? Infelizmente, já acabou. Mas qual seria a mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Olha, nós falamos muito sobre internet, né? Nós falamos muito sobre tecnologia. Então, a mensagem que eu deixo é essa: a tecnologia é algo do qual a gente não pode fugir, né? Então, ela faz parte da vida, ela facilita a vida, ela tem muitas vantagens, mas ela precisa ser utilizada com sabedoria, né? Porque se ela é utilizada de uma forma indiscriminada, ela pode trazer muitos prejuízos, né? Ela pode trazer muitos problemas. Então, quando você usa alguma coisa com sabedoria, isso só traz vantagens para você, né? Então, podemos usar a tecnologia, ela faz parte da vida. Hoje, tudo você faz através de um celular, por exemplo, né? Mas que seja feito, utilizado com sabedoria. Bom, é isso, gente. Terminamos o nosso programa e também vamos agradecer aos nossos patrocinadores, FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso queira saber mais, QR Code aqui no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Qualidade com praticidade. Simplesmente uma delícia. Quem experimenta, prefere Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Inclusive, a cotação do Bitcoin tá 586.709,41 reais. Colégio Santa Doroteia, que também é aqui, que há 114 anos vem educando gerações. Então, gente, se você assistiu até o final, eu agradeço de verdade por vocês que acompanham o nosso trabalho. Então, se você gostou desse tema que a gente teve sobre tecnologia, já se inscreva, deixe o seu like, comente, pois assim o YouTube vai entregar mais os nossos vídeos. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!